Bom dia, amada Igreja Batista Central em Hortolândia, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo. Estamos aqui para iniciar mais um culto, agradecendo a Deus. E eu vou fazer aquela mesma pergunta que eu sempre fazia aos domingos de manhã, antes de iniciar a escola bíblica dominical. Como vocês passaram a semana? Nosso desejo é que todos tenham passado bem, que vocês encontrem-se bem, encontrem-se saudáveis. E eu tenho certeza que todos estão com muita saudade de estarmos aqui reunidos para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Nesse momento eu gostaria de deixar um versículo com os irmãos, com os nossos amigos que nos acompanham. E é um versículo que tem falado muito ao meu coração. Eu não sei como você se encontra nesse momento. Está lá em Salmos 46, versículo 10, que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Independente de tudo que tenha acontecido, a gente sabe que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Então eu gostaria que você nesse momento fechasse seus olhos, elevasse a sua mente ao Senhor, os seus pensamentos ao Senhor e coloque sua vida diante dele. E assim a gente vai orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te somos gratos, ó Deus querido, por tudo que o Senhor tem concedido em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor supre as nossas necessidades. Te agradecemos, Senhor, pela Tua proteção, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem provido em nossas vidas, ó Deus querido. E até mesmo algumas coisas em que muitas das vezes a gente não alcança, a gente também confia no Senhor e sabe que é a Tua provisão, ó Deus querido. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão, pela vida de cada amigo que nos acompanha neste momento. Venho pedir que o Senhor os abençoe grandemente. Aqueles, ó Pai amado, que estão com necessidades de saúde, ó Pai, que o Senhor entre com providência, necessidades físicas e espirituais, que o Senhor esteja, ó Pai amado, entrando com providência, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a maior graça já nos foi concedida, que é a salvação através do Teu único Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai querido. Muito obrigada, Senhor. Que estejamos, ó Deus, mesmo online, ó Pai, com os nossos corações e mentes abertos para ouvir e entender a Tua palavra e que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Que assim que encerrar, ó Deus, esse momento, que possamos ser pessoas diferentes e que tenhamos o conforto vindo do Senhor, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Pecador.
sobre a família. Minha família é assim, outras famílias assado. Mas família hoje é bom, como era no passado. Eu amo minha família, da cabeça até o pé. Toda família é gostosa do jeitinho que ela é. Tem família que é grande e família que é pequena. Tem família só de 2 e mesmo assim vale a pena. Vamos amar a família e guardar bem lá no fundo o mais belo dos tesouros que Deus nos deu nesse mundo. Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui com os irmãos, né? Vamos fazer um culto e eu fiquei com a responsabilidade de trazer uma palavra, uma mensagem. Quero aproveitar a oportunidade e mandar saudações para os irmãos que há quanto tempo a gente não se vê, a gente não conversa pessoalmente mais, né? E que Deus esteja nos consolando, nos confortando, nos ajudando nesses dias difíceis. Vou tentar não falar sobre esse período difícil que a gente está passando, de pandemia, de doença, de isolamento, né, de afastamento, dentre essas coisas. Eu vou tentar me deter apenas na mensagem que eu estudei, que eu li um pouco e tentar compartilhar daquilo que eu aprendi com os irmãos. A passagem que eu tenho em mente está no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 1. Antes de lermos o texto, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu queria compartilhar uma ocasião, algo que aconteceu alguns anos atrás, quando eu trabalhava em uma mineradora, e eu tive a oportunidade, a chance de conversar com os amigos de trabalho, e naquela roda de amigos, conversando, eles me deram a oportunidade, a liberdade de falar de Deus para eles. Bom, em alguns minutos, em poucos minutos, eu falei de Deus e tudo aquilo que eu tinha até o momento aprendido dentro da Bíblia Sagrada e aquilo que meus pais me ensinaram, pastores me ensinaram também. Quando eu terminei, um deles disse o seguinte: bom, eu creio em Deus, mas não creio dessa forma. Veja, eu quero terminar aqui esse testemunho que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Vejam que as pessoas, todas as pessoas, têm algum tipo de conhecimento, algum tipo de ciência de Deus. Todo mundo, vou incluir até mesmo o ateu. O ateu, mesmo que não acredita em Deus, mas ele fala bastante em Deus. Ele sempre, para dizer que Deus não existe, ele tem que mencionar essa pessoa, Deus, ou essa palavra, Deus. E o que eu quero dizer é que nós, principalmente aqui no Brasil, nós temos conhecimento de Deus, nós temos alguma ciência em algum nível, alguns mais profundos, outros menos, mas todos nós falamos alguma coisa de Deus, todos nós comentamos alguma coisa. É muito comum no ambiente de trabalho, na vizinhança, na rua, dentro do ônibus, né? Dentro do ônibus você ouvir as pessoas falando alguma coisa de Deus. É muito comum os meus amigos no trabalho colocarem Deus no meio do assunto. Alguns reclamam, outros louvam a Deus. O que eu quero trazer é apenas que em algum sentido ou algum nível as pessoas têm algum conhecimento de Deus. Como isso aconteceu? Quando isso chegou? Bom, considerando o nosso país, o Brasil, que é carregado de teísmo, da crença em Deus, pois os seus primeiros habitantes, quero dizer, depois dos índios, eram católicos, eles trouxeram consigo sua religião. Veja, aqui no Brasil é muito comum se encontrar o nome de um rio com um nome religioso.
o nome de uma rua com um nome religioso, o nome de uma cidade com um nome religioso. Quantos feriados por ano nós temos que são feriados religiosos? Essas coisas não convertem as pessoas à religião. No entanto, elas influenciam para que você tenha algum nível da imagem de Deus. Por conviver com situações iguais a essa, nós passamos a ter algum nível da imagem de Deus. Nós começamos a criar a imagem de Deus. Veja, se você trabalha no seu ambiente de trabalho e um dos seus companheiros, um dos seus amigos, falam constantemente de Deus, ele atribui a Deus uma providência, ele atribuiu a Deus a cura de uma enfermidade, ele está transmitindo uma mensagem a respeito de Deus, e inconscientemente você está absorvendo, você está criando também uma imagem a respeito de Deus através do testemunho daquele seu amigo lá no trabalho, ou alguma coisa na rua, um livramento, um acidente de trânsito, sabe? Alguma coisa aconteceu e de repente você não foi acometido de um acidente. Logo talvez você nem pensava que Deus estaria agindo naquele lugar, mas alguém vem e diz: ei, isso foi um livramento de Deus. Logo você cria uma imagem a respeito de Deus por aquela ocasião. Os nossos costumes, o que nós entendemos como relacionamento interpessoal, como relacionamento conjugal, o que nós entendemos como justiça, o que nós entendemos como casamento, todas essas coisas têm um fundamento na religião, tem algum sentido lá na religião, lá em Deus. Sabe, algumas pessoas, por alguma situação, poderia ter agredido o seu próximo, não agrediu porque seria prejudicial a ele no trabalho, no ambiente de trabalho. Vou usar esse exemplo. No ambiente de trabalho, eu não vou agredir o meu próximo, o meu companheiro de trabalho, porque será prejudicial para mim. Mas no fundo, seria injusto uma agressão. Seria injusto por quê? O que seria justiça? Então, todo nível e pensamento e entendimento de justiça está relacionado com Deus. Em última instância, ele estaria pensando: se eu fizesse isso, Deus não iria se agradar. Então, todos, absolutamente, do ateu ao teísta, daquele que crê e daquele que não crê, todos têm algum tipo de ciência, de conhecimento e de imagem de Deus. Então, como isso acontece? Onde Deus está? Bom, nós vamos ler a passagem que eu separei em Hebreus, no capítulo 1, os versos 1, 2 e 3. A minha Bíblia é a nova versão internacional, e ela está escrita assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Amém? Esse é o texto que eu quero compartilhar com os queridos irmãos nos seus lares. Esse é o texto que eu quero que os irmãos analisem um pouco mais adiante, um pouco mais à frente. Eu já dei um pano de fundo bastante introdutório, bastante legal aqui sobre a questão de crer em Deus, a questão da imagem de Deus. E a primeira coisa que eu quero dizer é que Deus se manifesta. Deus sempre se manifestou. Como as pessoas hoje têm alguma ciência, algum conhecimento a respeito da imagem de Deus? Hoje as pessoas têm em algum nível esse conhecimento, porque primeiramente Deus quis se manifestar. Deus, de alguma maneira, agiu pela sua sabedoria infinita e desejou se manifestar aos homens. Esse é o texto que nós temos aqui nas primeiras palavras. Há muito tempo Deus falou de muitas maneiras, falou muitas vezes e de
várias maneiras aos nossos antepassados. Deus quis se manifestar às pessoas. No passado, lá no passado, Deus se manifestou a Abraão. Ele apareceu a Abraão, não em forma corpórea, a Bíblia não deixa claro isso, mas a Bíblia diz que Deus chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aquele homem creu em Deus, e aquele homem saiu do meio dos seus parentes e foi para um lugar que ele não sabia, mas que Deus sabia. Deus tinha um plano para a vida daquele homem e para a sua descendência. Aquele homem só tinha a sua esposa, e Deus prometeu dar descendência. Então Deus se revelou a ele, Deus o chamou e o chamou para um lugar, e Deus prometeu, revelou os seus planos, prometeu fazer dele uma grande nação, e prometeu abençoar todas as nações da terra através dele. Deus se manifestou de várias formas. Deus se manifestou a Abraão dessa forma. Deus providenciou grandes coisas na vida de Abraão e da sua família, porque ele teve filhos, e muitos netos, bisnetos. A família de Abraão, enfim, foi enorme, foi muito grande. Ele é o antepassado do povo israelita, e Deus sempre manifestou a sua providência, os seus cuidados para com esse povo, porque Deus tinha um plano, e ele manifestou esse plano. Deus se manifestou àquele povo. Deus se manifestou a Moisés lá na sarça ardente, quando ele disse: eu sou o que sou, eu envio você para livrar o meu povo das mãos de Faraó. Deus se manifestou a Faraó e a todo o Egito pelas 10 pragas. Deus se manifestou para o povo israelita, que era descendente de Abraão, mas não conhecia a Deus. Mas Deus se manifestou a eles pelas pragas. Deus se manifestou a eles abrindo o mar vermelho. Deus se manifestou àqueles homens no deserto, quando Deus providenciou tudo aquilo que eles precisavam: fogo, luz à noite e calor para não morrer de frio, sombra de dia e água para não passar de sede e não morrer de sede no meio do deserto. Deus providenciou aquilo que eles precisavam, e assim Deus se manifestava àquele povo no deserto. Bom, essa é uma maneira grandiosa de Deus se manifestar àquele povo. Mas Deus se manifestou várias vezes e falou com aquele povo inúmeras vezes através dos profetas. Bom, 16 deles deixaram tudo registrado, e 2 deles não escreveram. Mas a obra que Deus confiou àqueles homens foi tão grandiosa que é impossível que você esqueça de Elias e Eliseu. Esses homens, profetas, seja Elias e Eliseu ou os outros, fizeram uma grande obra, e o seu trabalho era levar a mensagem que Deus falava a eles, e eles levavam ao povo. Eles levavam ao povo ou uma pessoa específica, às vezes o sacerdote, às vezes o rei, geralmente o rei. Mas Deus se manifestou todo o tempo àquele povo. Deus nunca deixou de se manifestar. Mas no versículo 2, o autor da carta aos Hebreus, ele diz: nesses últimos dias, Deus falou-nos por meio do Filho. Foi a maneira como Deus se manifestou já mais recentemente. Alguém vai dizer assim: mas Alain, já tem mais de 2000 anos isso. Para Deus não há tempo. O tempo ele existe para nós, ele nos envelhece e nos deixa fraco, mas para Deus não. E Deus se manifestou mais especificamente, mais claramente, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Eu quero falar poucas coisas a respeito de Jesus. A gente não tem muito tempo, e eu quero fazer um resumo muito breve sobre essa pessoa, Jesus Cristo. Quando a sua mãe, Maria, estava grávida, seu noivo, José, desejou, intentou, planejou deixar ela. Ela estava grávida pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. José desejou, ele planejou deixar ela. Ele era um homem justo, ele não queria que ela padecesse, ela sofresse em algum sentido, e ele
queria fazer isso de uma forma que ninguém soubesse, aliás, ninguém sabia. Mas em uma certa noite, o anjo do Senhor foi e falou com José: José, não faça isso. Permaneça onde você está, eu tenho uma grande obra para fazer. Veja, Mateus capítulo 1, verso 21. O anjo disse a José: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Para começar a falar de Jesus, nós começamos a falar do nome, do caráter e da missão desse homem chamado Jesus, o Filho do homem e o Filho de Deus. Ele não havia nascido ainda, e o anjo já havia dado as características do trabalho, da missão daquela criança que iria nascer. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não era mais uma pessoa que viria à terra, mas era alguém na ordem, na direção de Deus, para revelar Deus. Veja, em toda a vida de Jesus, tudo aquilo que ele realizou não foi para a glória própria, e não foi para fortalecer questões políticas do seu país, da sua nação, ainda que eles vivessem em um lugar que era realmente difícil a convivência por questões radicais. Mas não foi esse o objetivo. Ele sempre trabalhou na intenção de revelar a Deus, o seu Pai, o nosso Deus. Ele trabalhou, ele pregou. Após o momento em que a Bíblia registra que ele foi batizado no Rio Jordão, ele saiu para pregar: arrependei-vos, é chegado o rei. Desculpem, irmãos. O reino de Deus, é chegado o reino de Deus. No livro de Mateus, a partir do capítulo 6, a partir do capítulo 5, ele começa a falar das bem-aventuranças. E depois ele começa a curar e a perdoar pecados. Vejam aquela passagem em que, enquanto ele pregava, trouxeram um homem aleijado, um homem coxo, sobre uma cama. E ele disse: os teus pecados estão perdoados. Algumas pessoas murmuraram, reclamavam: como esse homem pode dizer que perdoou pecados, sendo ele homem, se não só Deus pode perdoar pecados? E ele disse: o que é mais difícil, dizer a esse homem: estão perdoados os teus pecados, ou dizer a ele: toma teu leito e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, disse Jesus, àquele homem: pega a tua cama e vai para a tua casa. E assim aconteceu. Aquele homem levantou, foi curado, e os pecados perdoados. Jesus veio manifestar a glória de Deus. A verdadeira imagem de Deus estava toda em Jesus Cristo. Ele veio manifestar a verdadeira imagem do Senhor. Fazendo uma lembrança do conto que eu falei aqui no início, que um amigo meu disse que cria em Deus, mas não cria do jeito que eu havia anunciado. Jesus Cristo veio manifestar a verdadeira imagem de Deus. Eu quero dizer que Deus não é algo subjetivo, Deus não é algo relativo, mas que Deus é algo absoluto, e que a verdadeira imagem de Deus foi revelada em Jesus Cristo, e que crer em Deus não é da sua maneira, não é da minha maneira, mas é da maneira que Deus mesmo já pré-estabeleceu. Está estabelecido e revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele revelou o seu poder, ele revelou o caráter de Deus. Alguém perguntou: Jesus, mostra-nos o Pai. E ele respondeu: todos os dias eu estou com vocês, todos os dias eu faço grandes coisas no meio de vocês, e vocês me perguntam qual é a imagem, mostra-nos o Pai. Ora, a imagem do Pai é a mesma imagem do Filho. Jesus Cristo alimentou multidões no deserto. Jesus Cristo perdoou uma pecadora, uma prostituta pecadora. Jesus Cristo realizou milagres. Ele andou por sobre as águas, repreendeu o vento e o mar, a tempestade. Jesus Cristo manifestou toda a magnitude e a glória de Deus, a soberania de Deus.
E para fechar essa parte, eu quero dizer que Jesus Cristo se entregou por nós, revelando assim todo o amor de Deus por nós. Em Lucas capítulo 22, Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, no jardim de Getsemane, ele orava, e enquanto ele orava, ele suava gotas de sangue, e ele dizia: Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus Cristo se entregou a sua vida por nós. Mas na frente, se você for ler em Lucas, você vai perceber que um dos seus discípulos agrediu alguém, e ele disse: se eu quisesse, eu já teria recolhido milhões de anjos que me defendessem. Jesus se entregou por nós. Em João capítulo 17, essa é a passagem mais incrível. Rapidamente, João capítulo 17, o verso 1 e 2, Jesus Cristo disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Vou ler de novo. Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Essas são as palavras de Jesus quando orava e buscava a Deus. Jesus Cristo se entregou por nós, foi sacrifício por nós para apagar os nossos pecados diante de Deus. Obviamente, todos esses temas que eu abordei aqui são temas que exigem um bom tempo para a gente discutir, para a gente falar. E de uma forma resumida, eu procurei trazer para os irmãos e dizer que Deus não deve ter a sua imagem elaborada e criada pela nossa própria mente, mas que Deus é Deus. Em questões gerais, a revelação de Deus, ela existe, e ela é de uma forma mais comum através da sua criação. Veja, o salmista, no Salmo 19, verso 1, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ora, a obra de Deus, a criação é obra de Deus. E por intermédio da criação, é a maneira mais comum de Deus se revelar a nós. A ciência, a má ciência, tentou dizer que Deus não existe por intermédio de alguns experimentos, e chegaram à conclusão de que o mundo existe a partir do nada. Nada não pode gerar alguma coisa. Então é necessário que exista uma causa primeira. O que é a causa primeira para que tudo passe a existir? É evidente que se chega a uma conclusão óbvia que Deus é a causa primeira e que Deus criou todas as coisas. Segue-se assim que a má ciência perde todo o seu valor, perde sua fala e dá voz a Deus. O salmista, no Salmo 14, diz o nécio, diz o tolo no seu coração, não a Deus. Mas o sábio Salomão diz em Provérbios capítulo 1, verso 3, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu quero dizer que a verdadeira revelação, e uma revelação objetiva de Deus, ela está contida na Bíblia Sagrada, a verdadeira e inerrante palavra de Deus. Você pode criar ideias a respeito de Deus, mas se ela não passar pelo crivo da Bíblia Sagrada, você pode estar enganado e pode estar se enganando a respeito de Deus. Por mais que seus pensamentos a respeito de Deus possam ser legais, possam ser humanistas, mas se não passar pela Bíblia, se a Bíblia não aprovar, está desaprovado. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia revela todas as coisas que eu mencionei aqui, e mais profundamente a respeito de Jesus, porque a Bíblia começa a falar de Jesus desde o seu início até o fim.
Essa é a parte, a mensagem que desejo compartilhar com os irmãos. É incentivar os irmãos a dar mais crédito a tudo que a Bíblia ensina. A Bíblia jamais foi refutada, em ponto algum. Ainda que existam várias ideias e teorias e teologias mais liberais a respeito de Deus, e dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas dizem que na Bíblia contém a palavra de Deus, ou que a Bíblia é um livro de homens, ou criada, escrita por homens, elaborada por homens. Obviamente foram homens que escreveram na direção do Espírito de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que ela falar, guarde no seu coração. Ela é a verdade e ela revela a verdadeira imagem de Deus. Ora, se nós podemos tirar uma imagem verdadeira, objetiva, grandiosa e amorosa a respeito de Deus, é que Ele nunca desamparou o seu povo, é que Ele nunca deixou ninguém para trás, é que Ele sempre cumpriu com sua palavra e com suas promessas, é que Ele deseja um coração quebrantado diante dele. Veja Davi no Salmo 51, quando pecou, quando errou contra Deus, quando errou contra o próximo, ele buscou a Deus de todo o seu coração. Está lá registrado para que nós tenhamos coragem, quando erramos, nos voltarmos para Deus e não nos fugirmos de Deus. Que essa palavra, que essa mensagem possa ficar no coração dos irmãos, possam trazer à mente, ao coração dos irmãos, uma boa lembrança a respeito de Deus e um bom pensamento a respeito de Deus, lhes dando confiança para os dias difíceis. Amém. Nesse mesmo espírito de oração, nós agradecemos aos nossos irmãos e aos nossos amigos que nos acompanharam nesta manhã. Convidamos a todos hoje às 7 horas da noite a acompanhar e cultuar o nosso Deus também, com mais uma live, com mais um culto que prestaremos ao Senhor. Então todos vocês estão convidados.
A igreja ela continua com as suas atividades, como o pastor tem dito, então a qualquer necessidade e aos seus compromissos, às suas contribuições, que vocês estejam nos contatando, né? E queremos agradecer, o mês de maio é o mês da família, então nós fomos convidados hoje a participar, a cultuar o nosso Deus em família. Eu quero convidar aqui a família, onde está sendo representada, pode vir aqui à frente, cada um membro da família. Estamos aqui representando, né, a nossa família, não estão todos aqui, né, os motivos já conhecidos de todos, mas nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Esperamos que você tenha sido abençoado, assim como nós fomos, e que Deus continue com cada um de vocês, trazendo essa paz no coração, esse espírito, que esse momento sirva de reflexão, como tem servido para muitas outras pessoas. E ficamos na confiança de que em breve estaremos juntos novamente, aqui ou lá no céu. Agora quero convidar o mais novo papai. Eu sei que muitas pessoas ainda não sabem, mas o mais novo papai a orar, encerrando esse culto. A Júlia está esperando o bebê, o Alan está esperando o bebê também, né? Então que a gente já esteja como igreja em espírito de oração por essa gestação, por essa criança, e logo logo a gente vai poder estar se abraçando e vendo a barriguinha dela crescer. Então vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e tudo que Ele falou através dos louvores e do poema e da ministração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, porque Tu és santo, Tu és grande, Senhor, e poderoso. Não há nenhum outro Deus além de Ti, Senhor. Tu és único, forte, vivo, verdadeiro e bem presente na hora da angústia. Senhor, nós te damos louvor, porque o Senhor jamais tem nos desamparado e tem nos deixado sozinhos, Senhor, nessa vida, nessa caminhada. Nós te buscamos, Senhor, primeiro, ó Deus, pela Tua grande obra em nós. Senhor, nós sempre buscamos a Ti em busca, Senhor, de bênçãos. Ó Deus, de algo que o Senhor pudesse fazer por nós. Ó Deus, ó Pai, a salvação do Teu Filho, Jesus, é o maior bem. Senhor, visita cada irmão no seu lar, nessa hora. O Senhor sabe qual a aflição, qual a dificuldade, Senhor, de cada um. Nós te pedimos que o Senhor possa visitá-los com graça, ó Deus, com poder, com virtude no Teu Santo Espírito, para desfazer, Senhor, todo mau pensamento, todo mau pressentimento, ó Deus, ó Pai, qualquer coisa ruim que tenha atrapalhado a vida do meu irmão, Senhor, no seu lar, no seu trabalho, na sua vida familiar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa entrar com providência, ó Deus, dando liberdade, quebrando, Senhor, todas as algemas, pondo em liberdade, Senhor, para te servir e para viver em paz. Senhor, nós oramos pela cidade em que moramos, nós oramos pelo país em que vivemos, porque desejamos viver dias de paz, ó Deus, dias de prosperidade, Senhor, é o que nós esperamos. Nós clamamos, Senhor Jesus, ó Deus, para que a guerra, Senhor, não seja, Deus, não seja o fim, Senhor, não seja o desejo da maioria, ó Senhor. Abençoa essas terras, para que haja paz nesse lugar. Senhor, para que esse povo, o povo dessa nação, Senhor, desse país, possa dar mais ouvidos à verdade da palavra do Senhor, possa dar mais crédito, ó Deus, à pregação da palavra do Senhor. Ó Deus, a saber que o Senhor está perto, Senhor. Ó Deus, e que observa todas as coisas, e que nada está encoberto aos Teus olhos, e que o Senhor julga tudo, ó Deus, com a Tua reta justiça. Deus, nós esperamos em Ti. Nós clamamos ao Senhor, abençoa cada irmão, que essa igreja, Senhor, não, ó Deus, não esteja enfraquecida por conta de todas essas coisas difíceis que temos enfrentado. Senhor, não há igreja sem comunhão, ó Deus, sem união. Por isso, Senhor, sustenta cada irmão com a ansiedade e o desejo, ó Deus, de muito em breve estarmos reunidos, juntos, novamente,
cultuando ao Senhor. Ó Deus, o Senhor nos chamou, ó Deus, para vivermos uma viva esperança. Ó Deus, e que essa esperança esteja viva, Senhor, de fato, em nossos corações. Nós entregamos tudo a Ti, ó Pai eterno, no poder do nome de Jesus. Amém. Vem e vê quem dizem que sou. Jogue as redes outra vez. Despertar e olhar ao redor. Terminar a obra de quem me enviou. Sua voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. É hora de deixar tudo para trás. Ao Mestre pela fé obedecer.